Meu nome é Leonardo Kenjiwada, estou cursando mecatrônica no segundo ano e falarei um pouco sobre a história de Hong Kong. Antes de darmos início, tenho que enfatizar o fato de que Hong Kong já era povoada há séculos atrás. Porém, seu desenvolvimento como a cidade que conhecemos atualmente só foi se iniciar no ano de 1644, durante a dinastia Qing, onde a mesma se tornou parte do Império Chinês. Neste período, deu início também a exploração europeia ao redor do mundo, principalmente no Oriente, onde os mesmos invadiam certas regiões e implantavam seus costumes e suas culturas. Nisso, com o passar dos anos, a coroa britânica, com o objetivo de expansão de terras e de mercado, se estabeleceu em muitas regiões da China, de forma transitória, sem tomar posse realmente desses locais. Foi apenas no ano de 1839 que a Companhia das Índias Orientais, organização econômica responsável pelo comércio na Ásia, em uma das visitas à China, ofereceu ópio ao governo chinês, que recusou a oferta e expulsou os mesmos, ato que já era considerado pelo Império, que não suportava mais esta invasão inglesa. Esta ação foi também um estopim para a coroa britânica, que buscava conquistar o Oriente de todas as formas, resultando assim na Primeira Guerra do Ópio, que terminou apenas no ano de 1842 com a vitória da Inglaterra. Após essa vitória, um tratado foi implantado através de um acordo entre a coroa inglesa e a China, dizendo que Hong Kong se tornaria uma colônia britânica no ano de 1898, com o detalhe de que tal posse possuiria um tempo limite de 99 anos, ou seja, após este prazo, Hong Kong tornaria-se puramente chinesa. Com o decorrer dos anos, em 1949, a China se tornou inteiramente comunista, que fez com que o retorno de Hong Kong se tornasse ainda mais esperado pelos chineses, diferentemente da população da cidade, que viviam há quase um século no mundo capitalista, temiam pelo comunismo. Então, no ano de 1997, a cidade se tornou ex-colônia e foi rapidamente retomada ao país. Porém, não completamente, pois logo em seguida, ainda não aceitando a doutrina comunista, foi estabelecido o contrato entre Hong Kong e China, onde impunha que o país não poderia interferir nem na política e muito menos na economia de Hong Kong por 50 anos dali em diante. Desde então, a cidade segue com seu prazo de validade se encurtando a cada dia que passa. Não só isso, mas há também constantes ações indiretas causadas pela China que, de maneira impulsiva, mantêm o objetivo de implantar aos poucos a doutrina comunista em Hong Kong. Tais ações foram responsáveis também por muitas das revoltas hoje testemunhadas pelos cidadãos, onde os mesmos lutam cada vez mais pelos seus direitos, que estão cada vez mais ameaçados pelo governo chinês. Bom dia, eu sou o Lucas Ricardo e estarei falando a respeito da população de Hong Kong. De acordo com este gráfico de população de Hong Kong, que é desde 1951 até 2021, pode-se perceber que a população em 1951 era maior do que 2 milhões de habitantes, mas em 2021 esta população já ultrapassou 7 milhões e 528 mil habitantes. Porém, de acordo com o gráfico de taxa de crescimento, que é desde 1952 até 2021, em 1955 a taxa de crescimento era de 4,82%, enquanto que em 2021 a taxa de crescimento populacional de Hong Kong é de 0,82%. Por ter uma área muito pequena, se comparado, por exemplo, ao Brasil, Hong Kong acaba tendo uma densidade demográfica muito grande. Ainda assim, em Hong Kong as pessoas se deslocam rápido por causa de sua infraestrutura. De acordo com o ArcDaily, abre aspas, com pouco mais de 7 milhões de habitantes, o sistema de metrô de Hong Kong, o MTR, é considerado por alguns como o melhor do mundo. Um relatório indica que 90% de todas as viagens em Hong Kong são feitas no MTR. Também destaca as viagens de balsa, administrada por 11 companhias que conecta a zona empresarial na ilha de Hong Kong com o resto da cidade. Fecha aspas. Além da possibilidade de utilização dos metrôs, ainda existem as passarelas elevadas, escadas rolantes e elevadores ligados a corredores dos edifícios. Isto permite que a população atravesse a ilha sem precisar ter contato com a rua e sem tomar chuva. Hong Kong é super verticalizada e agitada. Com seu enorme potencial panorâmico, as escadas rolantes se tornam atrativas para se contemplar a cidade do alto. E mesmo sendo pioneiros em infraestrutura, boa parte da ilha é preservada, com áreas verdes e tudo acessível, dos centros até os morros. Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Hideki e agora eu falarei um pouco sobre a densidade demográfica de Hong Kong. Mas antes disso, precisamos saber o que vem a ser essa densidade demográfica, o que é isso, né?
ela pode ser definida como uma quantidade de pessoas por uma determinada área. Então, vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que nós temos esse país aqui, né? Que eu acho que todos conhecem, né? Pelo menos deveriam conhecer, que é o Brasil. Então, vamos supor que o Brasil ele fosse dividido em dois, duplicado, né? Vamos duplicar o Brasil. Então, agora vamos ter o Brasil da esquerda e o Brasil da direita. No Brasil da esquerda, vamos colocar 9 pessoas, enquanto no Brasil da direita vamos só colocar 5 pessoas. Bom, como as áreas são iguais, já que uma vez que elas foram duplicadas, nós podemos afirmar que a densidade demográfica só vai mudar devido à quantidade de pessoas que tem no determinado país. Então, como no Brasil da esquerda existem 9 pessoas, enquanto no Brasil da direita apenas 5, e 9 é maior que 5, então nós podemos afirmar que no Brasil da esquerda ele possui uma maior densidade, enquanto no Brasil da direita ele possui uma menor densidade. Bom, para a definição, vocês puderam ver que é bem simples, então como calcular a gente já pode tirar pela definição. Então, densidade demográfica, eu disse que era a quantidade de pessoas pela área. A proposição pela, na matemática, pela, por, razão, essas coisas, elas significam divisão. Então, se é pessoas por área, então vai ser a pessoas dividido pela área. Então, vamos ter total de habitantes dividido pela área. Então, vamos trazer um exemplo para ficar bem claro. Vamos supor que uma certa cidade aí, ele tem 1 milhão de habitantes e que ela possui uma área de 20 mil quilômetros quadrados. Então, na densidade demográfica desse lugar, nós podemos pegar os 1 milhão de habitantes e dividir pela área que é de 20 mil quilômetros quadrados. Então, vamos simplificar, né? Cortar os 4 zeros ali, vai ficar 100 dividido por 2, que é 50 habitantes quilômetros quadrados. Ou seja, em uma área de 1 quilômetro quadrado, nós vamos ter 50 habitantes. Isso é apenas uma média, não é algo que vai falar que realmente vai ter 50 habitantes. Pode ter 49, pode ter 48, pode ter 51, mas a média é que tenha 50 habitantes naquele quilômetro quadrado. Então agora sim, sabendo disso tudo, né, vamos ver a densidade demográfica de Hong Kong. E para isso, eu vou usar 2 sites, né. O primeiro, eu acho que vocês já conhecem já, que é o Pyramid.net. Esse site, né, funciona da seguinte forma, né. Eu estou passando para vocês, aí vocês passam para outras 2 pessoas, e aquelas outras 2 pessoas passam para outras 2 pessoas. Brincadeira, gente, não, né, se funciona esse tipo de pirâmide não, é só apenas o nome do site. E vou usar o site, o IndexMundi. São esses 2 sites, então bora lá ver como funciona. Então bora lá, pessoal. Vamos entrar aqui, né, no site, né, do Population, né. Tô no meu Google aqui, mas não quero fazer propagandas, né. Population Pyramid.net. Então vamos lá entrar no site. Primeiro site, Population Pyramid. Primeiramente, né, você vai deparar com um site com pirâmides etárias, né, até porque o pirâmide do nome do site vem de pirâmides etárias, porque ele é focado nisso. Mas se nós descermos a aba aqui, nós podemos ir na parte de densidade populacional. Então, primeiro aqui, né, vamos na parte de densidade populacional. Aqui nós conseguimos ver os anos, né, ele está analisando 2020. E aqui vai ter um mapa interativo. Então, se nós passarmos com o mouse em cima, nós podemos ver aqui, ó, por exemplo, China, densidade e tudo mais. Mas, como Hong Kong é um país relativamente pequeno, né, ele fica por aqui, relativamente pequeno. Então, ele não vai aparecer no mapa interativo. Então, o que vai importar pra gente é a tabela aqui embaixo. Então, essa tabela contém os países com maior densidade demográfica listados, né. Então, vamos ter aqui em primeiro lugar Macau, Singapura e aqui Hong Kong em terceiro colocado. Hong Kong ele tem uma densidade populacional muito grande por causa do seguinte motivo. Vocês podem ver aqui, ele tem só 7,5 milhões de habitantes. 7,5 milhões de habitantes não é muita coisa. É bastante, mas para um país não é muita coisa. Só que a área territorial dele é pequena. Então, isso acaba compensando e faz com que ele tenha uma densidade populacional muito grande. Bem comparado. Vamos comparar com o Brasil, por exemplo, aqui, ó. Brasil. Vamos pesquisar o Brasil. Brasil, ele está em... Olha, Brasil aqui. Pronto, Brasil. O Brasil, ele está na posição 154. A densidade dele é de 24,96. Então, só que eu quero que vocês separem o seguinte. O Brasil tem uma população de 212,56 milhões de habitantes. É muitas pessoas. Porém, a área dele é muito grande. Então, aqui, ó. A área dele é de 8.515.770 km². É muito grande, é um país muito grande. Então ele acaba compensando, porque é aquela história. Lembra quando nós vimos como calculava? É o total de habitantes por área. Se o número que eu divido for muito grande, a densidade, desce. Então é por causa disso. Então o Brasil tem bastante pessoas, mas ele tem uma área muito grande. Hong Kong tem uma quantidade menor de pessoas, mas a área dele também é menor. Então, se eu diminuo a quantidade que eu divido, eu aumento a densidade. Então é por isso que Hong Kong ocupa o terceiro colocado. Então eu quero um ano, isso daqui no ano de 2020. Tem um ano específico, que é o ano de 2006 para 2007, que é bem interessante de a gente observar o seguinte. Em 2006,
Hong Kong ocupava o segundo colocado. Sim, ele ocupava o segundo colocado. Ele tinha uma densidade populacional de 6.154 e, no caso, 6.154 pessoas, tá? Por quilômetro quadrado. E ele tem aqui uma população de 6,8 milhões e uma área de 1.105 km quadrados. A área, logicamente, não vai mudar, até porque, né, não vai mudar. A área vai permanecer a mesma, pelo menos por enquanto. Então, aqui está em segundo lugar. Porém, no ano de 2007, ou seja, um ano após, Singapura acaba ultrapassando Hong Kong. Ele ultrapassa. Você viu que Hong Kong ele não deu tanta mudança. Já Singapura ele ultrapassou. Isso pode ser explicado pelo seguinte motivo. Nesse ano, Singapura ele teve o menor índice de natalidade, ou menor índice de mortalidade do mundo. E a taxa de natalidade dele se manteve. Ou seja, se a taxa de natalidade se mantém, ou seja, nasce uma quantidade de pessoas fixa e diminui a quantidade de pessoas que morrem, automaticamente cresce o número de população. Então, se mantém a área é a mesma durante todos esses anos e aumenta a população, cai naquele caso do exemplo do Brasil. A área é igual, se aumenta a quantidade de pessoas, então automaticamente a densidade demográfica dele é maior. Então é por conta disso que Singapura acabou ultrapassando Hong Kong. Então Hong Kong acaba ficando em terceiro. Então é isso que eu queria que vocês vissem. Agora vamos para o segundo site. Então o segundo site não tem um nome complicado, eu vou copiar e colar. Aqui é o nome do link. Que é o Index Bond. Vamos lá. Bom, nesse site, eu quero que vocês reparem o seguinte. Hong Kong, ele está como quarta posição. Aí você fala, mas nesse site aqui, nós temos a terceira posição. Por que aqui Hong Kong está em quarto? Bom, ele está em quarto pelo seguinte motivo. Algumas fontes consideram o Mônaco como segundo colocado no lugar de Singapura. E o porquê isso? Porque alguns sites não consideram enquanto outros consideram. A questão de Mônaco é a seguinte. Alguns consideram país e outros não vão considerar muito país. Ele é considerado um país pequeno. Literalmente pequeno, porque ele é um país muito pequeno. Então vamos pegar, por exemplo, a área territorial de Mônaco é de 202 hectares. Um hectare equivale a aproximadamente 0,01 quilômetros. Então se nós temos 202 hectares, nós vamos ter um total de 2,02 quilômetros quadrados. Isso é muito pequeno para um país, muito pequeno. Vamos, por exemplo, pegar o município de São Paulo. O município de São Paulo, nem o estado de São Paulo, o município ele tem 1.521 quilômetros quadrados. 1.521 quilômetros quadrados. Enquanto Mônaco só tem 2 quilômetros quadrados. Ou seja, se nós fazermos uma conta aqui meio louca, aqui, ó, vamos chegar aqui o seguinte. 1.521. E o outro, enquanto o Mônaco só tem 2 quilômetros quadrados. Então vamos lá. Caberia 760,5. Ou seja, 760 Mônacos dentro do município de São Paulo. Então, é por isso que muitos consideram e outros não consideram, porque senão vai cair naquela história. Ele pode não ter uma quantidade de população muito grande, mas a área dele é extremamente pequena. Então, mesmo que a gente coloque uma pouca população lá dentro, a densidade dele vai crescer muito rápido. Então, é por isso que algumas fontes consideram Mônaco como segundo colocado, e outros não consideram, como é o caso do Pirâmide. Então não assustem caso vocês encontrem falando que Hong Kong está em terceiro e Hong Kong está em quarto. É por causa da questão de Mônaco mesmo. Mas o que eu acho mais interessante é que Macau ainda continua em primeiro, né? Mesmo com o Mônaco sendo tão pequeno. Mas é que Macau também é pequeno, né? Mas enfim, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. E vamos continuar. Bem, e aí pessoal, meu nome é Lucas e agora eu vou falar sobre a posição de Hong Kong na rede urbana. Bom, em primeiro lugar, o que é rede urbana, né? Bom, a gente pode definir rede urbana como a interligação entre as cidades de um determinado local, né, que acontece devido aos fluxos de mercadorias, de pessoas, de transportes ou até mesmo de informações que ocorrem entre essas cidades. Bom, e a integração de uma rede urbana, ela pode mostrar para a gente o quê? O desenvolvimento de um país. Por exemplo, vamos comparar a rede urbana da cidade do México com a rede urbana da região de Nova York. Bom, se a gente perceber, a rede urbana da cidade de Nova York é obviamente muito mais integrada, tem um fluxo de mercadorias, de pessoas, de transportes, informações muito maior que a da cidade do México. E o país onde está localizado Nova York, Estados Unidos, realmente é muito mais desenvolvido do que o México, onde está localizada a rede urbana da cidade do México. Bom, neste processo de urbanização, o que acontece em uma rede urbana? As pessoas das cidades menores acabam sendo atraídas para as cidades maiores, o que a gente chama de polarização. Bom, e devido a esse processo,
as cidades menores acabam possuindo uma certa dependência das cidades maiores. Bom, e aqui nessa imagem aí embaixo a gente vai ter o quê? A gente tem um exemplo gráfico de rede urbana, que é mais uma figura representativa. E logo em seguida a gente tem aqui o mapa de Santa Catarina, né, do estado de Santa Catarina, e ele mostra a rede urbana do estado. Bom, nessa rede urbana a gente pode perceber o quê? Em primeiro lugar, que a maioria das cidades elas têm uma extrema dependência da cidade de Florianópolis, que é a cidade economicamente mais desenvolvida do estado de Santa Catarina. Bom, uma rede urbana, né? Vamos supor que a gente tem duas cidades, a cidade A e a cidade B, localizadas em determinado país, né? E vamos dizer que a cidade A ela começa a investir em produto X, né? E a cidade A começa a crescer. E a cidade B, que é vizinha, né? Ela começa a perceber esse crescimento e não quer ficar para trás. O que ela faz? Cria o produto Y. No entanto, a cidade B ela necessita do produto X da cidade A. E ela começa a comprar esse produto, já que a cidade está bem perto, né? E bom, assim como a cidade A também precisa do produto Y da cidade B. E isso vai gerar o que a gente chama de relação de troca, que vai gerar um fluxo de mercadorias. E certo. Bom, entretanto, a gente vai ver que o produto X ele vai ser muito mais valorizado que o produto Y, o que vai dar muito mais lucro para a cidade A. E logo, a cidade A ela vai acabar crescendo mais que a cidade B. Esse crescimento vai nos mostrar o que a gente chama de hierarquia urbana, que eu vou falar agora. Bom, em primeiro lugar, o que seria hierarquia urbana? Para falar de hierarquia urbana, vamos pensar no quê? Vamos pensar na hierarquia do Exército Brasileiro. Ali a gente tem primeiro o quê? A gente tem o soldado, em seguida o cabo, depois o sargento, subtenente, primeiro tenente, segundo tenente, tenente-coronel, major, capitão, coronel, general, depois vem para o marechal e assim em diante. Bom, e logo a gente pode definir hierarquia urbana como o quê? A posição de determinadas cidades dentro de uma escala de urbanização. Bom, e como é definida essa posição? Bom, essa posição é definida de acordo com a influência e a importância da cidade na região onde ela está localizada. E como a gente já viu, ela se relaciona diretamente com a rede urbana. Bom, e dentro da hierarquia urbana a gente tem determinados componentes, essas posições das cidades. E essa pirâmide, diga-se de passagem, começa com o quê? Com a vila, que não chega a ser considerada uma cidade, e frequentemente eles têm que recorrer às cidades que estão em sua volta e que possuem influência sobre ela para realizar suas necessidades. Como não é um termo muito comum no Brasil, a gente tem como exemplo a Vila Real, em Portugal, que apesar de ser um importante ponto turístico, não chega a ser considerada uma cidade. Bom, logo acima das vilas, a gente tem o quê? A gente chama de cidade local, que obviamente é considerada uma cidade, no entanto, ela não tem tanta influência sobre o seu meio. E, assim como a vila, ela precisa recorrer às cidades que possuem influência sobre ela. E um exemplo que a gente tem é a cidade de Catanduva, no interior de São Paulo. Bom, acima da cidade local, a gente vai ter o que a gente chama de centro regional. O que seria um centro regional? Seria uma cidade na qual possui uma grande influência na região onde está localizada. E também pode possuir uma influência no seu estado. Bom, um exemplo que a gente tem aqui é a cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. Bem, acima do centro regional a gente tem o quê? O que a gente chama de metrópole regional, que é uma cidade que possui alta influência em seu estado e também em seu país, uma população relativamente grande, e elas são muito maiores do que as vilas, as cidades dos centros regionais. Elas possuem influência sobre essas três posições. E acima delas, a gente tem o que a gente chama de metrópole nacional, que são cidades com influência em todo o país e até mesmo até fora do país, dependendo do que a gente tem a dizer. E dois exemplos que a gente tem no Brasil, delas a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro. Bem, a gente está vendo aqui uma hierarquia tecnicamente vertical, uma para cima da outra. A hierarquia torna-se mais vertical devido ao que ocorreu no século XX, uma revolução técnico-informacional, em que as cidades não estão mais relacionadas de maneira vertical, como no esquema clássico tradicional. Agora, as cidades elas possuem uma com influência entre a outra, independente da sua posição. Por exemplo, a metrópole nacional ela influencia
as vilas, as cidades locais, os centros regionais, a metrópole regional. No entanto, ela é influenciada por elas também. Bem, agora que a gente já viu o conceito de hierarquia urbana e rede urbana, a gente sabe que no topo das hierarquias urbanas não estão as metrópoles nacionais, e sim as cidades globais. O que são cidades globais? Elas são importantes aglomerados urbanos que possuem influência em nível mundial. Bom, as mesmas elas são divididas entre alfa, beta e gama. Vamos dar um exemplo de cidade global, alguns exemplos. Londres, Nova York, Tóquio, a própria cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Pequim, dentre outras. Bom, aqui é o mapa das cidades globais localizadas em todo o mundo, e nisso a gente percebe que na Europa ocorre uma intensa concentração de cidades globais, né? Madrid, Londres, como já foi citado. E na América do Norte a gente tem uma certa concentração também, e uma baixíssima concentração na África, na Ásia. A gente tem até uma grande concentração, na Oceania pequena, e na América Latina também, uma pequena concentração de cidades globais. Bem, e essas cidades globais, né, elas também tiveram grande importância no processo de globalização até os dias atuais. Bom, agora que já falamos sobre todos esses conceitos, vamos falar sobre a importância de Hong Kong na rede urbana. Bem, sabe-se que a cidade de Hong Kong é uma cidade global, a nível alfa, no primeiro nível, que mostra sua importância em todo o planeta. E ela se mostra como um importante centro comercial, empresarial e bancário. Existem muitas empresas que possuem pequenas sedes localizadas em Hong Kong e outras grandes empresas também que possuem sua sede principal em Hong Kong. E importantes marcas também possuem várias lojas na cidade. E, inclusive, essa imagem aí embaixo dos prédios é um shopping em formato de navio, o que é muito interessante, né? E como importante centro bancário, a gente tem diversos bancos importantes localizados ali, como por exemplo o corrupto HSBC e também o Citibank. Bom, e outro ponto que se torna muito determinante, né, para a importância dessa cidade é o fato dela possuir o sexto porto mais movimentado do mundo. E ele tem extremamente importância dentro da região. Bom, e inclusive o distrito onde está localizado Hong Kong é definido como um dos tigres asiáticos. O que são os tigres asiáticos, brevemente falando? São países que no século XX não tinham tanto desenvolvimento, eram economicamente pequenos, industrialmente falando. No entanto, a partir da inserção das indústrias de marcas importantes, como Samsung, Motorola, entre outros, nesses países, eles começaram a crescer de maneira muito rápida. E hoje eles possuem extrema influência no globo. Certo. Bom, continuando. A cidade de Hong Kong também se destaca por ser a cidade com o custo mais caro para viver no planeta, né? E para compensar esse problema, muitos habitantes de Hong Kong acabam morando no que aqui no Brasil a gente considera como favelas verticais. Que são as favelas verticais? São prédios com diversos quartos. E nesses quartos a gente tem normalmente mais de 3 pessoas morando neles. Famílias praticamente morando neles, né? Bom, um fato curioso de Hong Kong é que apenas 20% da cidade é urbanizada, que mostra a valorização da sustentabilidade no local. E o transporte público de Hong Kong é um dos melhores do mundo e considerado um dos mais usados de todo o planeta. Possui uma alta tecnologia e, assim como no Brasil, tem lotações, mas não do mesmo jeito. E outro fato que prova a importância de Hong Kong é a estatística que mostra que aproximadamente 300 milhões de pessoas passam por Hong Kong por ano, a turismo, seja ele a trabalho, uma viagem, entre outros. Bom, pessoal, deixo minha fala por aqui, espero que tenham entendido. Bom, falando sobre a função urbana de Hong Kong, podemos dizer que Hong Kong é uma região política administrativa, já que atualmente é uma região administrativa e social dentro da República Popular da China, segundo o princípio um país dois sistemas, que a permite manter um sistema econômico capitalista sob a tutela de um país de ideologia oficialmente comunista. Além do sistema econômico, a região espacial conta com um sistema administrativo e judicial independente, assim como o seu próprio sistema de aduanas e fronteiras externas. Bom, agora irei falar 15 curiosidades sobre Hong Kong.
Primeira, Hong Kong já foi colônia britânica e combina perfeitamente as tradições chinesas com a cultura ocidental. Segunda, Hong Kong tem moeda, idioma e passaporte diferente em relação à China. Terceira, o dólar de Hong Kong é a oitava moeda mais negociada do mundo. Quarta, diferente de outras regiões da China continental, não é necessário visto para entrar em Hong Kong. Quinta, o metrô ele atravessa por debaixo d'água ligando as principais ilhas de Hong Kong. Sexta, no ônibus é possível pagar com cartão pré-pago ou com moedas. Não há cobrador e o motorista não confere as moedas que são colocadas na caixa. Sétima, em Hong Kong se dirige na mão inglesa. Oitava, a maioria dos ônibus em Hong Kong tem 2 andares. Nona, pouquíssimas motos em Hong Kong. Décima, os andaimes de todas as construções são feitas de bambu. 11ª, dificilmente vê pessoas em situação de rua. 12ª, há diversos estabelecimentos pelas ruas com porcos e patos, aves pendurados. 13ª, as estações são gigantes e bem sinalizadas. 14ª, a região tem uma das maiores concentrações de per capita de cafés e restaurantes do mundo, com um restaurante para cada 600 pessoas. 15ª, nas feiras, peixes e frutos do mar são vendidos vivos, dentro de aquários. Pessoal, vamos falar um pouco sobre os impactos ambientais e também algumas medidas de proteção ao meio ambiente em Hong Kong. A gente sabe que esse local se encontra em uma região tanto quanto delicada. Além disso, é um grande centro urbano densamente povoado, com quase 7,5 milhões de habitantes. Hong Kong se localiza no Sudeste Asiático, com parte de seu território no Círculo de Fogo. Intensas atividades vulcânicas acontecem nesse local, então é uma região com grandes atividades vulcânicas, de terremotos e maremotos, e também tufões. Mas até aí é um impacto natural, ou seja, não diz respeito 100% ao homem. Claro que as atividades do homem intensificam nesses impactos, mas é um impacto que vem da natureza. Vamos falar também sobre a crise de lixo, que aí já é 100% causado pelo ser humano. Hong Kong sofre com uma grande crise de lixo, sendo que o país tem 13 aterros sanitários, mas apenas 3 deles estão funcionando, sendo os outros utilizados para outras coisas. Essa cidade chegou a produzir 3,7 milhões de toneladas de lixo no ano de 2015, e isso por causa de um consumismo excessivo. O país é um grande centro urbano, então eles querem sempre estar com tecnologia de última geração e roupa de última moda, fazendo que as coisas que se tornam obsoletas muito facilmente sejam descartadas. Se continuar com essa intensidade de produção, o país terá lixo esbanjado nas ruas dentro de 7 anos. A maioria das 13 mil toneladas de lixo que chegam todos os dias nos lixões de Hong Kong são chamados de resíduos sólidos urbanos, gerados em lares, empresas e indústrias. O EPD, que é um órgão de organização lá em Hong Kong, publicou em 2005 um plano de 10 anos para a gestão desses resíduos, mas segundo os críticos não foi aplicado. Atualmente desenvolve-se um novo plano que considera um modelo e espera ser lançado nas próximas semanas. O departamento acrescentou que seu plano só pode ser bem sucedido por meio de ações em várias frentes, que vão de redução de lixos desde sua origem até a recuperação desses rejeitos e também a reciclagem desses lixos. O governo e os grupos ambientalistas acreditam que a chave para reduzir a quantidade de lixo está em cobrar as residências de empresas. Esses sistemas funcionarão bem em Taipei e Seul, que são lugares de Hong Kong, eles asseguram. Também há planos para ampliar depósitos e construir um incinerador, que no caso seria para queimar os lixos. Além dos projetos em larga escala do governo, há ONGs que trabalham em nível comunitário. A Hong Kong Recicla é uma ONG criada no ano passado que emprega bolsas e são membros para separarem papel, plástico e vidro e outros casos de lixo. Isso já diz respeito a impacto humano e é causado 100% pelo ser humano. As medidas de proteção que Hong Kong pode criar são reciclagem, muitos dos descartes podem ser reutilizados para outras coisas úteis, cobrança aos moradores e indústrias que produzem o lixo, criação de aterros e lixões e incentivo à diminuição do consumismo. Claro que não são coisas que são 100% garantidas de sucesso, mas que ajudarão. Essa é a minha parte, a parte dos impactos e também das medidas de proteção. Bem, pessoal, só estou passando aqui para dizer muito obrigado pela atenção e falou!